Corinthians eliminado, até fez 2-0 em cima do Barcelona, mas ficou por uma bola ali para levar para os pênaltis. Quem é o grande culpado, Alexandre Sénéchal? Cara, pra mim não tem outro a não ser o Ramon Dias, né? E aí tem uma questão que o 3-0 ele é muito pesado. E tem até análise aqui no canal falando sobre os defeitos do Barcelona, e que vocês trazem também, vocês, porque foi você, o Vinicius, que fez, né, Mate? Vocês trazem a questão do estilo de jogo do Barcelona e como o Corinthians não conseguiu ser competitivo. Ele entra com uma linha de 5 atrás e 2 volantes. Joga sem o Carrillo, né? Joga com o Alex Santana e o Ranieri no jogo de ida, né? Não, foi o Alex Santana e o Bidon. Ah, o Bidon, perfeito. Tá certo. O Ranieri jogou agora o jogo da volta com o Martínez também e com o Carrillo, né? E com o o Carrillo. campo completamente diferente. Você joga com um time que sabe construir, que o Barcelona do Equador, apesar de não ser um dos melhores times do continente, é um time que sabe jogar bola. Com o meio campo totalmente aberto. E você podia ter tomado 3, 4, 5, 3 como foi, não consegue dar um chute no gol. Deu um chute na trave com o Michael e um chute no gol com o Memphis. Só. E traz um 0-3 pra Itaquera, né? E aí, tudo bem, jogou melhor, conseguiu fazer 2 gols, teve chances, só que daí tava muito atrás, né? No placar. Então, o Corinthians já tem um sistema de marcação que é muito prejudicado, com Garro, Memphis e Yuri na frente, o meio-campo com 3 e uma linha de 4 atrás. Já tem que correr a mais, já sobrecarrega o sistema. Com 5 e 2 na frente, fica pior ainda. Então parece que o Ramon Dias, tudo bem que o Garro tá abaixo, o Memphis também tá um pouco abaixo, mas ele perdeu um pouco do prumo. Né? Não tô falando nem que ele tem que ser demitido. Não acho nem que é o caso, porque tem final de estadual agora, né? A partir de domingo contra o Palmeiras. Só que o Corinthians não podia ter caído pro Barcelona de Guayaquil. Pelo investimento que tem, pelos jogadores que tem e pela bola que mostrou que é melhor que a do Barcelona, principalmente no jogo da volta. A grande questão precisa arrumar um sistema para jogar os 3 na frente. E tinha o sistema bem definido. Só que agora o Ramon tá mexendo demais nisso e o Corinthians tá sentindo. Então, para mim, o maior culpado é ele. Cara, eu queria entender de fato, assim, fico pensando, o que aconteceu com o Ramon Dias na noite anterior ao jogo para ele pensar que era uma boa ideia entrar com uma linha de 5 contra um time que gosta de propor, que é o Barcelona. E se a gente, como você falou, a gente trouxe essa análise no canal, o Barcelona é um time que se sente confortável contra times que marcam lá embaixo, sabe? Sim. Jogar num campo reduzido, no ataque. O Barcelona tem boas associações e a gente viu, cara, principalmente no jogo de ida, movimentações com bola do Barcelona, principalmente o lateral direito, que até é o ponto fraco que a gente destaca, mas ofensivamente ele é muito bom, fazendo sempre o movimento de facão. Carabali. Cara, é um time que se associa muito bem e quando você tem uma linha de 5 atrás, com 2 jogadores apenas na frente, um campo muito grande para os seus volantes marcarem ali, jogadores se mexendo, a sua linha postada e sobrando, né? Porque o Barcelona atacava com 3, uma hora um saía, ficava com 2. Então, os jogadores povoavam o meio-campo e fizeram o que quiseram contra 2 volantes que não tiveram muita ação. E aí, qualquer bola que entre em profundidade, o primeiro gol, né, o pênalti, a prova disso, exemplifica perfeitamente o que eu estou falando aqui. Um jogador que toca, faz movimentação, o lateral desgruda do zagueiro pela esquerda, e aí abre um espaço e o jogador afunda, recebe a bola, e o zagueiro, quando faz esse tipo de cobertura, já chega atrasado. Cara, o Ramon deu um tiro no pé e condicionou totalmente o jogo de volta, cara. Porque o 3-0, a gente trouxe no canal Pra Jogo. Então, o pessoal que tá nos acompanhando aqui pode acompanhar também lá no canal Pra Jogo, que é um projeto nosso, inclusive. Uhum. Eu mesmo trago lá no canal, em apenas 5 oportunidades, equipes que tomaram 3-0 na ida, e aqui todas as fases de mata-mata, né, da Libertadores. Em toda a história da Libertadores, apenas 5 equipes conseguiram reverter um 3-0 que levaram na ida. Nenhum na pré-Libertadores. O Corinthians poderia ter sido a primeira equipe a conseguir isso. Não conseguiu. Eu até acho que o jogo da volta... A cena continua. Eu até acho que o jogo da volta, o Corinthians de fato se portou como a gente esperava, né? Time que tem muito melhores jogadores, tem caras ali que podem decidir a qualquer momento, mas... E o Corinthians, claro, jogou da forma que deu, né? Eu fiquei em algum momento ali meio crítico com o jogo, quando ele estava tentando muita bola longa, bola aérea, e eu falava, mas tem que tentar trabalhar um pouco a bola, um pouco mais e tal, mas a tensão no jogo desse, acho que condiciona totalmente isso, né? Os jogadores acabam indo mais para essa questão de atacar, abafar, atacar a última linha, esperar de fato um cruzamento, alguma coisa assim. E o Barcelona demonstrava fragilidades também na bola aérea. E eu acho que o jogo da volta, de fato, o Corinthians fez o que deu e chegou perto, cara. Poderia ter conseguido. O Barcelona demonstrou essa fragilidade, principalmente depois da expulsão. Mas eu acho que o jogo da volta, o Corinthians até sai aplaudido de campo, né? Porque a torcida reconheceu o esforço, né?
do jogo de ida, que foi um desastre completo e uma tragédia, né? O Corinthians cai pela terceira vez na pré-Libertadores. E se a gente para pensar, do trio, o Garro teve o problema lá do acidente, né? Tem ainda a investigação, ainda tem... Tudo bem que não vai acontecer nada com ele, porque ele conseguiu provar, né? Que infelizmente a vítima estava errada. O Memphis está entrando numa vida de popstar. Agora, principalmente com a chegada do Neymar, né? O Memphis tem sido um cara que tá cuidando mais da vida fora de campo do que dentro. Tá abaixo, bem abaixo. Neymar Jogando foi mal. uma má influência pro Memphis, então. E o Yuri continua bem. O Yuri Alberto tem jogado bem como um 9, mas tá meio sem parceiro. O melhor jogador do Corinthians em 2025, quem que é? Carrídio. Carrídio. André Carrídio é o melhor jogador do Corinthians. Na ida fica fora, o Ramon Dias fala na coletiva, não tivemos o Carrídio. Ele entrou, ele tava no banco. Foi uma opção já com linha de 5. Foi uma opção tirar o André Ramalho do time e deixar o Tchoca. Já critiquei o Tchoca no Fominhas aqui, que a gente tem aqui no canal anteriormente, falando que o André Ramalho, tudo bem, ele não tá bem na visão de muita gente, só que ele ainda tem números bons. A gente falou sobre isso aqui no canal. O Tchoca é um zagueiro que subiu, virou titular e não conseguiu manter essas atuações, tanto que não jogou ontem. E o André Ramalho sai e deixa o menino faz o pênalti. O Carrídio não joga. O Ramírez não joga, o Martínez, perdão, não joga, o Ranieri não joga. Meio campo aberto, toma 3-0 lá. E aí você tem na trinca ofensiva, que não tá funcionando porque os jogadores não estão bem, e o Garro tem até jogado no sacrifício, segundo algumas informações, você precisa ter alguma solução. E o Ramon tá pecando nisso. Não, tem que deixar minha trinca lá. E aí eu fico com a dúvida pro futuro, porque o Palmeiras estava muito mal antes, agora tem a final do estadual. O Palmeiras tem um time que investiu demais. E tem o Estevão em excelente fase, né? Tá chegando numa crescente, bola. né? Tá na crescente. O Corinthians era o melhor time de São Paulo na primeira fase, fez a melhor campanha histórica, inclusive da primeira fase do Paulista nesse formato. E agora chega contra o Palmeiras, eliminado da Libertadores, né? Na pré-Libertadores, de novo, mais um vexame na história. Porque eu vejo como um vexame. Pela questão de desnível técnico e de investimento no futebol. Expectativa também, né? Total. A gente via o Corinthians como até em Copa, como é a Libertadores, com chance de brigar pelo título. Em jogo de ida e volta contra adversários mais fortes, tinha, porque Itaquera é muito forte. E aí a gente tem uma dúvida. Esse Corinthians talvez não seja um time tão forte assim como a gente imaginou. E o melhor time da primeira fase do Paulista chega não como favorito. Chega um pouco atrás do rival direto, o Palmeiras, que vai ser o adversário na final a partir de domingo. E até eu não quero me alongar muito aqui nesse vídeo, mas já que você falou dessa questão histórica um pouco do Corinthians na Copa Libertadores, né? Que foi a terceira vez que caiu na pré. Caiu pro Tolima, caiu pro Guarani e agora caiu pro Barcelona. A última foi em 2020, né? 2011, 20 e três agora times 25. sem força, sem camisa. Cara, o que acontece com o Corinthians, que é tão forte no cenário nacional, no cenário internacional não conseguir repetir toda a sua força que tem nacionalmente? Algo explica isso? Eu não consigo achar uma explicação, cara. Tem duas falas. Uma do André Sanches, que era presidente do Corinthians, e falava que pro Corinthians ganhar a Libertadores tinha que disputar todo ano. Então tinha que continuar consistente, porque uma hora ia ganhar. O time brasileiro ele tem mais investimento. Uma hora ele vai ganhar a Libertadores. Uma hora, daqui a pouco a gente vai ver um Bahia, um Fortaleza ganhando uma Libertadores da vida. Vai pegar um chaveamento um pouco mais tranquilo, vai ter times favoritos que vão cair, vai ganhar um mata-mata mais difícil e vai chegar. Isso vai acontecer. Porque vão ser times que estão mantendo uma estrutura para disputar sempre. Tô falando que vai ser já, mas isso eventualmente vai acontecer. O Corinthians ele não tá disputando Libertadores sempre mais. E aí tem a fala do Sormani, né? Que fala que o Corinthians não tem, chega lá na Conmebol, bota o dele e não passa na catraca. Porque não tem tradição na Libertadores. 2012 foi uma coisa que não vai acontecer nunca mais. E é claro que é um exagero. Só que o que o Corinthians tem feito nos últimos anos para se mostrar estável, como o Galo, como o Botafogo agora menos porque o Botafogo ganhou ano passado, mas acabou desmontando o time, né? Vai ter que recomeçar de novo. Mas o Palmeiras e o Flamengo, o Fluminense chegou porque montou um time muito bom num esquema específico, mas tinha uma consistência no ano. E o Corinthians é um time que não mostra essa consistência sempre. Teve lá as vitórias seguidas, 8 ou 9, que levaram o time até pré-Libertadores, só que sempre passa por percalços durante as temporadas. Parece que nunca tem uma estrutura, faz tempo que não tem uma estrutura de um time para chegar para brigar. É muito complicado. E é por isso que essa atuação do Ramon Dias, esse vexame, que é um vexame na Libertadores, me preocupou muito para a sequência do ano. Não sei mais o que esperar do Corinthians, com o trio não funcionando e com o Ramon tomando opções tão controversas na condução do time. Você acredita numa resposta rápida do time do Corinthians? Não tem já outra na final do solução. Se o Ramon não ganhar o Paulista do Palmeiras, eu acho que o cargo dele cai? tá bastante Porque no final do mês agora, né, prejudicado. começa o Campeonato Brasileiro, né? Exato. Teoricamente é a competição mais importante
do nosso calendário, E né? não vai dar tempo, né? O Corinthians vai ter que jogar o Paulista e o Brasileiro porque chegou a final, não vai dar tempo de fazer uma troca para a montagem do elenco. Eu não sou a favor de queda de técnico. Só que o Ramon jogou a Libertadores do Corinthians fora. Essa que pra mim é a grande lição, né? E o Ramon Dias pode recuperar, porque ele fez isso na reta final do ano passado. Tem vários colegas jornalistas que falam que o Ramon é um cara pra brigar na parte de baixo da tabela. Eu até não concordo com isso, pelo que o Corinthians mostrou no ano passado. E tem investimento pra isso. Mas, infelizmente, o Corinthians de novo vira uma incógnita, porque na hora H, na hora que precisa mostrar que é um time forte, acaba mostrando fragilidades de um time que não tá pronto pra esse tipo de disputa. Infelizmente, o Corinthians então eliminado mais uma vez na pré-Libertadores. Queremos saber de você que está nos acompanhando, o que você achou dessa derrota do Corinthians, dessa eliminação? O que você vê de futuro para o time? A curto prazo, na final já do Campeonato Paulista, será que o Corinthians pode fazer frente para o Palmeiras e já dar uma resposta rápida? Ou será que as coisas precisam mudar, né? Ramon Dias deve continuar ou não? Queremos saber a tua opinião. Lembrando que a gente faz conteúdo aqui com maior dedicação, maior carinho para você. E que a gente pede em troca que você se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha com a galera, que essa resenha boa você só encontra aqui nesse canal. Tá certo? Até o próximo vídeo.